Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora das características das penas restritivas de direitos. Sim, elas têm várias características e você tem que saber. Vamos para a nossa tela, então. As características são as seguintes. Primeira, letra A, são substitutivas, pois visam afastar as penas privativas de liberdade de curta duração. Então, o juiz aplica a pena privativa de liberdade e substitui. Então, elas são substitutivas, pois justamente visam o afastamento da pena privativa de liberdade de curta duração. Letra B, elas gozam de autonomia. Elas são uma modalidade autônoma de penas, não é? Tem características próprias, tem forma de execução próprias, inclusive a Constituição prevê essas penas restritivas de direitos, o Código Penal no artigo 32 também. Então, elas gozam de autonomia, elas são uma pena mesmo. Elas têm características e forma de execução próprias. Letra C. A pena substituída deve ser não superior a 4 anos. Então, penas de até 4 anos, tá bom? Então, nós temos ali penas de até 4 anos, inclusive o 4. Tá bom? De até 4. Não pode ser superior a 4. Aí não pode substituir. Até 4 pode. Ou resultante de crime culposo. Aí não tem o limite de 4, apesar de que é muito difícil encontrar um crime culposo com pena superior a 4 anos aí. Tá bom? Então a pena substituída deve ser não superior a 4 anos ou resultante de crime culposo. Todas essas características têm que estar juntas, tá, pessoal? Seguindo aí. O crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, se tiver crime com violência ou grave ameaça, não pode. Tá? Até vejam o caso da violência doméstica, a súmula do STJ que a gente mencionou no primeiro módulo. Então, o crime não pode ter sido cometido com violência ou com grave ameaça à pessoa. Letra E. Exige como condição objetiva que o réu não seja reincidente em crime doloso. Tá? Ah, mas o sujeito furtou e ele está preso. Como é que pode, professor, se o furto simples não é tão grave, a pena é de até 4 anos, como é que pode o ladrão que furtou não pegou pena restritiva de direitos? Porque certamente ele não cumpriu alguma dessas características. Por exemplo, pode ir na folha de antecedentes que certamente esse cidadão é reincidente, por isso que ele não pegou a pena restritiva de direitos, ou ele cometeu o crime com violência ou grave ameaça, tá certo? E também, letra F, para a substituição, devem ser analisados os elementos subjetivos do condenado. Que elementos subjetivos são esses? Somente serão aplicadas essas penas se a sua culpabilidade, né, que é a reprovação social, os seus antecedentes, que é a sua vida pregressa, a sua conduta social, a sua personalidade, os motivos e circunstâncias do crime, indiquem que a transformação operada, ou seja, a substituição de uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, seja suficiente, tá bom? Então aqui o juiz também precisa analisar esses requisitos. Então, uma vez, vejam que são 6 requisitos aí, pessoal. Aliás, melhor dizendo, 6 características, né? Então, uma vez que o juiz detecte na sentença essas características, é que ele faz a substituição. Quando é que o juiz faz essa substituição? Você que é da advocacia, você que está no dia a dia aí do meio forense, que você está acostumado com sentenças criminais, você já viu isso, tá bom? Agora, muita gente não viu. Então, o juiz, ele vai fazer análise na sentença, então a sentença tem ali um relatório, né? A sentença tem uma fundamentação, aliás, o que o Código de Processo determina, um relatório, uma fundamentação, e tem aquela parte dispositiva, aqueles finalmente, não é? Quando o juiz condena. Então, ele faz a dosimetria da pena. O que é a dosimetria? O juiz dosa a pena, tá certo? E aí, uma vez que ele dosa a pena, ele o faz pelo um sistema chamado sistema trifásico, não é? Trifásico, por quê? Porque na lei penal, no artigo 68, ele diz que o juiz deve utilizar 3 fases na dosimetria da pena, não é? Na primeira fase, ele vai fixar a pena base, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase, o juiz vai analisar as atenuantes e agravantes. E na terceira fase, as causas de diminuição ou de aumento de pena. E aí o juiz chega àquela pena final, né? Aquele valor final, e aí ele vai ver se esse valor final
é de até 4 anos, então vamos supor, ele condenou uma pessoa a 2 anos de reclusão. 2 anos de reclusão. É até 4? É. Está dentro dos 4? Está dentro dos 4. Então, em princípio, pelo quantidade de pena, daria. Aí ele vai ver o quê? O crime tem violência ou grave ameaça? Se tiver, não pode. Não, não tem. Vamos supor, é um furto. O agente é reincidente em crime doloso? Não, não é reincidente, ele é primário. Bom, então a pena é de 2 anos, ele é primário, não tem violência ou grave ameaça, e os requisitos subjetivos aqui dele, os elementos subjetivos, conduta social, personalidade, motivo, circunstâncias do crime, não tem nada que o desabone, não tem empecilho nenhum. Então, aqui o que o juiz vai fazer? Ele vai substituir essa pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e aí ele escolhe a modalidade que ele vai dar. Ele pode dar uma prestação pecuniária, ele pode dar uma perda de bens e valores, ele pode dar uma prestação social alternativa, que é uma prestação de serviços à comunidade, e etc. Ele vai dentro daquelas 5 modalidades que nós vimos. Aí você vai me perguntar, quanto dura a pena restritiva de direitos? Então vamos para a nossa tela. A pena restritiva de direitos, ela dura o mesmo que duraria a pena privativa de liberdade, tá bom? Então as penas restritivas de direitos, consistentes aí na prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, também temos a interdição temporária de direitos e a limitação de fim de semana, essas têm a mesma duração das penas privativas de liberdade a que substituem, tá? Ressalvado, diz a lei, o disposto no artigo 46, parágrafo 4º. Por quê? Porque ele diz aqui que se a pena, o que diz o parágrafo 4º, se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada, tá bom? Ele pode cumprir em menos tempo? Pode. Se a pena for superior a 1 ano, ele pode cumprir a pena substitutiva em menor tempo. Tá? Faz até uma remissão ao artigo 55, depois você dá uma olhadinha no Código Penal. Mas nunca pode ser inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada, porque senão aí perde a razão de ser, né, pessoal? Fica muito rápido, aí o sujeito não dá valor. A ideia é o sujeito ir prestando serviços, por exemplo, à comunidade, né, tendo uma interdição temporária de direitos, uma limitação de fim de semana, para que ele vá sentindo a gravidade do ato que ele praticou, a seriedade do ato, para que ele vá então absorvendo aquela terapêutica penal. Afinal de contas, o que se procura aí é uma ressocialização. Além de uma punição, além de uma prevenção, também uma ressocialização deste sujeito. Tá bom? Um detalhe importante, vamos para a nossa tela, não dá para acumular a pena privativa de liberdade com a pena restritiva de direitos. Por quê? Porque elas não podem ser aplicadas cumulativamente, a não ser que sejam 2 crimes. Aí, para um crime, o juiz dá pena privativa de liberdade, para outro, ele aplica pena restritiva de direitos, senão não dá para acumular. A própria lei fala isso, o próprio Código Penal fala isso, tá bom? Então, vamos ler aí comigo. Dada a sua característica de substitutivas, essas penas restritivas de direitos não podem ser aplicadas cumulativamente com as penas privativas de liberdade, não podem. Não podem ser aplicadas cumulativamente com as penas privativas de liberdade, tá? Então, ao definir a espécie e a duração da pena à luz do caso concreto, deve o juiz aplicar a pena privativa de liberdade ou substituí-la, preenchidos os requisitos legais, pela pena restritiva de direitos. Tá claro? A lei ainda faculta, né, que a condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Tá? Nas condenações superiores a 1 ano, porque às vezes você vai pegar a sentença em que o juiz aplicou 2 penas restritivas de direitos. Pode? Pode. Aí ele pode acumular 2 penas restritivas de direitos? Pode. Na condenação superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa, ou por 2 penas restritivas de direitos. A lei faculta. Tá? O que o juiz não pode é aplicar pena privativa de liberdade mais pena restritiva de direitos. Não pode. A não ser que sejam 2 crimes. Do mesmo crime não pode. Por quê? Porque quando ele aplica a pena privativa de liberdade, ele pode substituir pela pena restritiva de direitos. Ele não pode acumular. Tá? A mesma pena ser privativa de liberdade e também restritiva de direitos. Ele não pode.
Agora, ele pode aplicar pena restritiva de direitos mais multa? Aí pode, tá? Tá aqui embaixo. Ou ele pode aplicar 2 penas restritivas de direitos. Nas condenações, como está dito aí, a pena superior a 1 ano. Aí ele pode pôr, se quiser, 2 penas restritivas de direitos ou uma pena restritiva de direitos e multa. Tá certo, pessoal? Então, veja que é tranquilo aí. O código mesmo, ele nos dá toda essa sistemática, ele nos dá toda essa dinâmica das penas restritivas de direitos. O código mesmo nos diz quando cabe, ele faz aquela orientação. Agora, o que muitas vezes nós vemos como empecilho as penas restritivas de direitos é a sua fiscalização. Tem muita pena restritiva de direitos cuja fiscalização é difícil, não é? Então, se nós colocarmos lá uma interdição temporária de direitos, como é que nós vamos fiscalizar? Então, imagine você aquela pena do Estatuto do Torcedor que eu comentei. Não é? O juiz condena o sujeito por violência desportiva e aí o juiz aplica a ele, então, uma pena privativa de liberdade, substitui por uma pena restritiva de direitos e ele não pode comparecer, por exemplo, durante 1 ano a estádios de futebol para assistir partidas ali do seu time. Ele não pode comparecer. Como é que nós vamos fiscalizar isso? Então, é claro, hoje em dia, não é? Você não tem como você colocar ali todos os policiais na porta do estádio, fazendo uma triagem, checando antecedentes de 1 por 1, para saber se o sujeito tem uma condenação ali a uma pena restritiva de direitos que não pode frequentar estádios de futebol. Mas hoje em dia, né, em outros países, como é que se faz? O Brasil já está também com essa tecnologia. O reconhecimento facial, não é? Ele também é alvo de algumas críticas aí, obviamente, mas já pelas câmeras, né? Então colocam-se câmeras ali na porta do estádio e o sujeito é reconhecido se ele passar ali, né? Faz o reconhecimento facial. Então, o que nós vemos muitas vezes é a dificuldade em fiscalizar as penas restritivas de direitos e fazê-las serem cumpridas, porque nem sempre o sujeito cumpre. Depois eu vou até contar um fato interessante para vocês. Conversão, vamos para a nossa tela. Obrigatoriamente, a pena restritiva de direitos converte-se em pena privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificável, da restrição imposta. Então veja que interessante aqui, pessoal. E se ele não cumpre, né, a pena restritiva de direitos? E se ocorrer o descumprimento sem justificativa da pena restritiva de direitos? Então aí o juiz converte, chama conversão, em pena privativa de liberdade. Lembram? A pena privativa de liberdade, vou por aqui, ela tinha sido substituída por pena restritiva de direitos, não é isso? Só que aí ele não cumpre a pena restritiva de direitos, não cumpriu, sem justificativa nenhuma, não cumpriu. Então aí o juiz volta e converte, então, para a pena privativa de liberdade, expede mandado de prisão e ele vai para a cadeia. Aí não tem alternativa, tá bom? Do cálculo, leiam aqui na tela, do cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Vamos supor que ele tenha pego aqui 1 ano de pena privativa de liberdade. O juiz deu a ele, suponhamos, 1 ano de prestação de serviços à comunidade, restritiva de direitos. Ele prestou serviço à comunidade 9 meses e descumpriu, parou de ir. Quanto falta para completar 1 ano? 3 meses. Então aí o juiz vai converter em pena privativa de liberdade e ele vai cumprir, então, os 3 meses que faltam. Tá bom? Vamos supor que ele cumpriu 11 meses e 15 dias. Quantos dias faltam para ele cumprir 1 ano? 15 dias. Só que se o juiz converter em pena privativa de liberdade, ele vai ter que cumprir no mínimo 30 dias. Então, o mínimo que ele vai cumprir é 30 dias. Então, mesmo que faltem 15 dias para encerrar a pena, ele vai ter que cumprir 30 dias. Tá bom, pessoal? Então é isso. Converte a pena privativa de liberdade, né? O juiz substitui a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e se ele não cumpre a pena restritiva de direitos, o juiz converte em pena privativa de liberdade novamente, respeitado, obviamente, o saldo de 30 dias, porque desconta o tempo que ele cumpriu de pena restritiva de direitos. Perfeito? Vamos ficando por aqui, já já estamos de volta.